Amanhã o Equador vai às urnas para escolher o novo presidente, em uma disputa marcada pela violência, inclusive com o assassinato de um dos candidatos. Sobre esse cenário e a importância dessa escolha, para a América do Sul, a gente vai conversar agora com o professor Alberto Pfeiffer, coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP. Professor, seja muito bem-vindo, que bom recebê-lo aqui neste sábado. Recentemente a gente viu então a morte do candidato que era jornalista e deputado Fernando Villavicencio, ali numa campanha, enquanto ele fazia a campanha em Quito. Aí a gente viu na última quinta-feira os tiros interromperem também a caminhada que era feita pelo candidato Daniel Noboa. E ontem, hoje, na verdade, aquele que aparece em terceiro lugar nas pesquisas, que é o Otto Sonnenholzer, ele também teve ali uma troca de tiros perto do local onde ele estava com a família. A que se deve essa violência durante esse período eleitoral atípico, inclusive, para o Equador, no seu ponto de vista? Bem-vindo. Muito boa noite, obrigado pela oportunidade. A violência na campanha eleitoral equatoriana se deve a dois fatores. Em primeiro lugar, o crescimento da importância e da capacidade de ação do crime organizado, do crime associado ao tráfico de drogas, que vê nesses atos de violência uma manifestação da sua capacidade de interferir na vida social equatoriana. E, em segundo lugar, na incapacidade das estruturas de Estado e de governo ligadas à segurança pública e à defesa de enfrentarem esse crime organizado. E por que esta incapacidade? Justamente em virtude da crise política que o Equador passa, da crise de governança, com um presidente que antecipou o fim do seu mandato, antecipando eleições, que está um processo de embate com a Assembleia Nacional, que foi dissolvida e será reconstituída no voto de amanhã igualmente. Portanto, capacidade da criminalidade, incapacidade do Estado, dissemina essa violência. A notícia, a mensagem do crime é: nós temos condições de tomar o poder. Então, esta eleição de amanhã será uma resposta da sociedade ao crime organizado. O candidato que ganhar terá uma tarefa muito árdua, mas necessária, que é organizar esse enfrentamento. Professor, o senhor estava mencionando aí aquele dispositivo que foi acionado pelo Guilherme Lasso, o presidente atual do Equador, que é chamado de morte cruzada, que dissolve a Assembleia e faz com que as eleições sejam ali adiantadas no país. Agora, o presidente que assumiu o cargo nas eleições de amanhã, ele também ficaria menos tempo, o que tornaria mais difícil, por exemplo, o cumprimento de promessas que ele fizer, principalmente promessas relacionadas à segurança pública, não é mesmo? Bom, ele tem um mandato até, salvo engano, maio de 2025. Então, são mais ou menos 2 anos e meio. É suficiente para o início do enfrentamento da violência ligada ao crime organizado. Não é tempo para uma estratégia de longo prazo que ataque estruturalmente as causas que levaram o Equador ao estado em que está. Mas sim, dá tempo, se houver cooperação internacional e se houver coesão interna, para se iniciar esse combate. É verdade, amanhã teremos um voto amplo no Equador, se escolhe o novo presidente. Se houver necessidade, haverá um segundo turno no dia 15 de outubro, se nenhum dos candidatos conseguir 50% mais um do voto, ou 40% do voto, mais 10 pontos percentuais de diferença, teremos o segundo turno no dia 15 de outubro, com os 2 melhores colocados. E também amanhã se escolhe a nova Assembleia Nacional. Lembrando que no Equador o sistema é unicameral, não existe Câmara e Senado como no Brasil, é só um órgão legislativo. Tem também um voto muito importante amanhã no Equador, é a decisão da população quanto à continuidade da exploração de uma reserva petrolífera muito grande que está incrustada numa região de floresta amazônica e de reserva indígena. Isso pode ter um impacto grande sobre as reservas de petróleo disponíveis e o potencial ingresso de dólares desta reserva. Se estima que são 600 milhões de dólares a menos se o voto for pela cessação de atividades do petróleo naquela região. Então é um voto amplo, complexo e que, claro, o principal tema que sai dessa eleição é o da segurança pública, mas é necessário que haja esse enfrentamento imediato. E, novamente, não basta ter uma agenda doméstica,
O Equador é pequeno demais para dar conta de um problema tão grande sozinho, até porque o problema do narcotráfico é um problema transnacional. Então precisa de cooperação internacional, ajuda dos vizinhos, ajuda dos Estados Unidos, ajuda do Brasil. Falando em Brasil, professor, eu queria perguntar ao senhor se, a depender de quem vencer as eleições, e a gente viu que a Luísa Gonzalez, né, que é a candidata apoiada pelo ex-presidente Rafael Correa, que também está fora do país, se não me engano ele está na Suíça, porque também responde a processos envolvendo corrupção, ou seja, população completamente desiludida, né, com os candidatos e com aqueles que já foram também autoridades do país. De que forma que isso interfere numa possível política com o Brasil? Essa candidata, se ganhar, ela tem um pendor maior em relação ao atual governo brasileiro. Então, pode ser que haja uma facilitação das estruturas de cooperação. Nesse caso, estrutura de cooperação de inteligência, de informações, de tecnologia, de técnica para o combate ao crime organizado. Também pode haver uma maior cooperação comercial, né? Estímulo, linhas de crédito às exportações, linhas de estímulo a investimentos. Então, sim, dado o alinhamento ideológico entre a candidata e o governo brasileiro, pode ser que haja um incentivo para que isso ocorra. Mas não bastará. O Equador, só com uma parceria com o Brasil, não vai conseguir combater o crime organizado, já que a parceria fundamental hoje é com os Estados Unidos, porque o crime chegou a tal dimensão, e nós vemos nos eventos, né, assassinato de candidatos presidenciais, atentados contra outros, assassinatos de líderes políticos, prefeitos, grandes rebeliões em penitenciárias, quer dizer, é um estado de convulsão social da criminalidade com a sociedade, da criminalidade entre si, porque também essas manifestações de violência refletem as disputas entre os cartéis, entre as gangues. Então, é uma situação muito complexa, exige muito trabalho de cooperação internacional. Professor, eu gostaria que o nosso diretor de TV rodasse as imagens novamente dos candidatos, porque teve uma questão que me chamou muita atenção, que é o fato da maioria estar ali se expondo com coletes à prova de bala, né? Vejam só, os candidatos, os seus aliados ali, a maioria com coletes à prova de bala. Então isso já mostra por si só como está o clima ali das eleições. E voltando a esse fato da população, como é que o senhor enxerga hoje a população do Equador, professor? Como que essa população vai às urnas fazer essa escolha? É uma população que está extremamente desiludida com o que já foi feito, porque a gente tem o presidente atual, então, acionando um dispositivo conhecido como morte cruzada no país pela primeira vez, para evitar que ele fosse ou sofresse um processo de impeachment pela Assembleia Nacional, um ex-presidente que apoia uma candidata que lidera nas eleições e que também responde a processos por corrupção e que inclusive está fora do país. Como que essa população chega nesse domingo ali a essa escolha? Eu falei até as urnas, né, eletrônicas, por conta da forma como a gente tem aqui, mas as urnas, porque as urnas eletrônicas são aqui no Brasil. Mas como que essa população chega para fazer essa escolha lá no país? Amedrontada, fragilizada, muito dividida, são 8 candidaturas, e não se sabe ao certo, as pesquisas não dão conta de ter a verossimilhança necessária para nos dar a segurança quanto aos candidatos efetivamente mais favoritos, e é muito provável que a gente tenha um segundo turno, mas é uma população muito decepcionada com o setor político, é uma população que passou durante justamente o governo de Rafael Correa por uma grande revisão, reforma constitucional, uma nova constituição foi implementada no Equador, com maior segurança, com maiores garantias para os povos originários, os povos indígenas. Então, é uma população também na qual se vê uma maior fragmentação dos setores sociais, né? Os indígenas contra os cidadãos urbanos. Então, o Equador passa por um processo de fragmentação. É um país que se divide, que tem um tecido social muito mais centrífugo do que convergente, e com um Estado muito fraco, que não dá conta das necessidades básicas. Durante a Covid, padeceu muito, cenas muito tristes foram reportadas do Equador, um país que sofreu muito os impactos da Covid, denotando um problema sério de saúde pública, e agora um problema muito sério de segurança pública. Então, é uma população muito decepcionada,
vai às urnas quase que de uma maneira resignada, já que não há outra opção, e, enfim, vamos ver qual vai ser o resultado para poder definir quais serão as linhas de atuação do novo governo, e, de novo, passará, sem dúvida alguma, pela cooperação internacional. Sem ajuda internacional, o Equador pode se transformar num campo fácil, num campo fértil para a disseminação do crime organizado e pode se transformar quase numa estrutura de um narco-estado, mesmo com um regime democraticamente eleito ilegítimo. A tendência é que o crime organizado ligado ao narcotráfico domine setores da população e da economia cada vez mais, se não for combatido com a efetividade necessária. Professor Alberto Pfeiffer, coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na Jovem Pan. Até a próxima. Muito obrigado, um prazer. Uma boa noite.